Embora pareça quase intuitivo descrever a cirurgia como uma prática atual, suas origens podem ser rastreadas há milhares de anos, no período pré-clássico e até mesmo no período pré-histórico neolítico. Então, este é um vídeo com uma síntese, né, de aspectos mais destacados da cirurgia na antiguidade. Antes de começarmos a falar da prática de cirurgias na antiguidade, esta frase aqui é para lembrar que Hipócrates dizia que uma ferida no coração é mortal. Há mais de 2000 anos era assim que se pensava a respeito de qualquer tipo de lesão cardíaca. E até muito recentemente, Hipócrates estava certo. Ele comparava as feridas cardíacas às do cérebro, do fígado, do intestino, dos intestinos, considerando-se que ferimentos afetando estes órgãos eram necessariamente mortais. E já no período do início da Idade Moderna, a época do Renascimento, Ambroise Paré, né, o brilhante cirurgião que fez contribuições importantíssimas para a prática cirúrgica, refere o caso de uma pessoa que, ferida no coração durante um duelo, pôde ainda perseguir o seu adversário durante muitos metros, né? E acabando por morrer depois. Então, o caminho que vai da superfície do corpo ao coração, como disse Harry Sherman, mede somente em linha reta 2 a 3 centímetros, tendo levado a cirurgia cerca de 2.400 anos para alcançar esses 2 a 3 centímetros, para, digamos, superar essa distância. E esta assertiva foi feita pelo médico português Eduardo Ferreira em sua tese sobre cirurgia das feridas do coração e pericárdio, que foi uma tese de 1924 na Universidade do Porto. E este lapso de tempo pode se dividir, né, principalmente em 4 períodos. Primeiro vai de Hipócrates a Ambroise Paré, que viveu no século XVI, e as feridas do coração eram consideradas fatalmente mortais. E para o seu tratamento não se tentava nada. Depois, no segundo período, se estende de Paré a Fischer, de 1590, mais ou menos, em relação a Paré, até o século XIX. Né? Então, neste período, se iniciam os trabalhos experimentais tentando se tratar aquela categoria, quer dizer, essa categoria de esse tipo de ferimentos. E o terceiro período vai de Fischer a Farina, no final do século XIX, que foi um período decididamente experimental, durante o qual foi demonstrada a tolerância, né, do coração para os traumatismos e também manobras cirúrgicas. E, finalmente, o quarto período vem
do final do século XIX, foi a data em que Farina fez a primeira cardiografia até os nossos dias. É este o período cirúrgico em que se considerou o coração como um órgão sujeito aos mesmos, né, processos cirúrgicos aplicados a qualquer outra víscera. Nessa época, em 10 anos de tentativas operatórias experimentais, se conseguiu obter um número suficiente de observações que permitiram fazer um estudo das lesões cirúrgicas do coração observadas, né, em vivo sobre a mesa de operações. E então, este período, caracterizado pela aceitação da alta mortalidade de qualquer lesão cardíaca na antiguidade, deu lugar ao período de observação e experimentação científica. Bem, então, aqui para lembrar, né, desta frase memorável de Hipócrates. E a primeira cirurgia do coração realizada com sucesso e sem nenhuma complicação após um trauma cardíaco foi realizada pelo cirurgião Ludwig Henn em Frankfurt, na Alemanha, quando após receber um paciente vítima de uma agressão por arma branca com ferimento no tórax, realizou uma toracotomia e sutura do ventrículo direito em 1896, quer dizer, bem no final do século XIX. E também no século XIX, o cirurgião John Erik Eriksen, ele afirmava que o abdômen, o tórax e o cérebro sempre serão fechados à intrusão do cirurgião. Então, estudando a história, percebemos que, quando se trata do futuro da tecnologia, muitas vezes futuristas, né, e especialistas estão, às vezes, completamente errados. No século XIX, aqui, havia a ideia de que o abdômen, o tórax e o cérebro sempre seriam inacessíveis à cirurgia. Sir John Erik Eriksen era o cirurgião da Rainha Vitória, né, tinha renome mundial e um professor respeitado, e entre cujos alunos estavam Joseph Lister, né, e Henry Thompson também. Então, essa frase aqui foi proferida não na antiguidade, mas no século XIX, quando o paciente submetido à cirurgia geralmente estava destinado a morrer por causa de complicações infecciosas. Então, no seu livro A Short History of the Evolution of Surgery, Eriksen observou, fez observações pioneiras sobre as consequências da ligação experimental de artérias coronárias, e seu importante livro sobre aneurismas foi publicado, naquela época. Mas, em 1884, foi feita a primeira cirurgia cerebral moderna, realizada pelo cirurgião britânico Hickman Goodley, que removeu com sucesso um tumor cerebral. E 11 anos depois, o cirurgião norueguês Axel Kapelen realizou a primeira cirurgia cardíaca em um hospital em Oslo. E Eriksen, aqui o cirurgião da rainha, estava errado, né? Então, a entrada no abdômen, por exemplo, foi encarada com censura. As tentativas foram quase sempre fatais. O tórax e as articulações também foram considerados fora do alcance do cirurgião. A principal missão, então, da cirurgia foi
portanto, resolver as condições externas e também dos médicos clínicos, né, lidarem com questões internas, né, e daí o termo medicina interna, que ainda hoje é usado, e até o final do século XVII a crença comum, a crença que se professava, né, no meio médico, de que todo trauma cardíaco penetrante era fatal, né, foi quando a Bordenave concordou com o Hipócrates, né, ainda no século, já no século XVII. Mas é preciso lembrar que essa intrusão cirúrgica, né, no tórax e no abdômen não foi isenta, né, de críticas, né, e de resistência. O grande cirurgião, por exemplo, Theodor Bilroth, ele advertiu que o cirurgião que tentar suturar uma ferida do coração perderia o respeito de seus colegas. Mas em menos de meio século foi possível expor todos os órgãos do corpo, cérebro, coração, sem exceção e sem o risco, né, que se cogitava antes, e executar as medidas cirúrgicas necessárias. E um relato assim triunfal de Theodor Kocher sobre o recente desenvolvimento do seu campo, não é? Colocou a cirurgia como a cirurgia que passou por uma fase experimental, colocou já em uma esfera, não é, muito mais avançada. Então, Theodor Kocher, o cirurgião, em uma palestra, né, por ocasião da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel em 1909, que foi o primeiro Prêmio Nobel de Fisiologia que foi e medicina, né, que foi dirigida a um cirurgião. Então, aqueles que devem ter conferido o maior benefício à humanidade é ainda hoje, né, dado o Prêmio Nobel. E tem o Nobel de Medicina, o Nobel de Fisiologia, né, que são muito relacionados à área da saúde. Então, esse cirurgião, Kocher, um cirurgião suíço, foi descrito como líder mundial em cirurgia da tireoide no final do século XIX. E chegamos à atualidade com os avanços tecnológicos e científicos, né, que vemos, né, nessa época em que a cirurgia é um dos campos de vanguarda no conhecimento científico, médico-científico humano, e é capaz de dar resposta a múltiplas situações patológicas que, ao longo da história, foram consideradas insolúveis, né? Em relação às pessoas que tinham doenças comprometendo estes órgãos e que hoje poderiam ser salvas por meio de cirurgias, tanto no tórax quanto no abdômen. Bem, então, após essa introdução, vamos falar sobre as primeiras cirurgias. Então, quando falamos em primeiras cirurgias, não vamos nos situar exatamente na antiguidade, mas na pré-história. Este é um crânio pré-histórico, né, mostrando sinais de craniotomia. Então, o desenvolvimento, né, a consolidação aqui nas bordas da fratura, demonstra a sobrevivência da pessoa
por muito tempo após a cirurgia, provavelmente anos. Então, à medida que os seres humanos se afastavam da sociedade de caçadores-coletores para grupos sociais estabelecidos, concentravam suas energias em tarefas específicas e em ocupações que nunca antes foram realizadas, né, começaram a tomar forma. E a medicina seguiu a tendência social, né, de especialização. E à medida que o conhecimento cresceu e a tecnologia foi avançando, proliferou o número de formas diferentes de tratar o mesmo problema. Então, a medicina contemporânea engloba muitos cuidados e os médicos de hoje podem, digamos, como tem acontecido desde o final do século XIX, compartimentalizar o corpo, concentrando-se em pequenas áreas e modalidades específicas de tratamento, não é, chegando até ao excesso, não é, de superespecializações. Então, aqui nós temos registros, né, registros paleontológicos de cirurgias. Essa cirurgia é a trepanação, né, que é uma craniotomia, remontando ao período neolítico. E a gente pode pensar intuitivamente que essa trepanação desses crânios encontrados na arqueologia poderiam ser acidentais, mas há indícios, né, no estudo desses crânios que foram trepanações, né, intencionais, né? Então, aqui lembrando que aqui é pré-história, né? Porque a antiguidade ou a Idade Antiga é o período da história, né, da humanidade entre o fim do Neolítico. Estas trepanações datam, né, do período Neolítico, ou chamado período da Pedra Polida, né, na pré-história, por volta de 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Então, este período aqui do Neolítico, né, que vai deste período, é seguido pela Antiguidade, né, que vai de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, né, que é marcado historicamente pela queda do Império Romano do Ocidente, que teve tantas repercussões sobre a sociedade, sobre a humanidade de uma forma geral, né, no Ocidente e também sobre a medicina. E nesse período aqui do Neolítico foi o período, né, em que foi um período revolucionário na história da humanidade, em que houve o início, né, da sedentarização, né, do homem, o surgimento da agricultura, né, da pecuária, em que o homem deixou de ser nômade, né, a grande parte dos homens deixaram de ser nômades e passaram, não é, a se, como mostra essa ilustração, passaram a se fixar em determinados locais, geralmente perto de rios, né? E aí é desse período em que há registros dessas primeiras cirurgias, né? Que são as trepanações, ou seja, as craniotomias. Era literalmente, não é, um ato, né, de perfurar um orifício no crânio. Então, e
pelo que dizem os historiadores, era uma prática usada como uma panaceia, ou seja, um remédio para tudo, desde aliviar enxaquecas, limpar fragmentos de crânio fraturados em um ferimento de guerra, e até mesmo como meio de tratamento de transtornos mentais, que também eram incompreendidas nessa época. Imagine se foram incompreendidas durante toda a antiguidade, imagine na época, no período pré-histórico. E assim, se sugere que, assim como na Idade Média, quando temos aquela famosa pintura, né, da extração da pedra da loucura, aqui se pensava que espíritos também, pelas pinturas rupestres nas paredes das cavernas, se pensava possivelmente que espíritos malignos, né, podiam ter invadido aquela pessoa que tinha comportamentos que desviavam, né, do comportamento habitual, né, daquela época. Então, havia curandeiros, né, no período neolítico, né? E então se supõe que esses curandeiros desenvolveram uma incrível habilidade técnica na realização desse tipo de procedimento cirúrgico, né? Pode-se dizer cirúrgico, apesar de possuírem apenas ferramentas primitivas, como ferramentas de corte, pontiagudas, afiadas, né? Derivadas provavelmente de sílica ou obsidiana, e por isso que foi possível, nessa época, especificamente, né, no Neolítico, o período da Pedra Polida, que foi possível usar ferramentas, usar utensílios, né, e ferramentas também para realização de trepanações. Agora vamos entrar na antiguidade, né? Esta ilustração, que está no Museu Nacional do Cairo, no Egito, mostra a broca de proa, né, comumente usada pelos egípcios 1400 anos antes de Cristo. Ou seja, o uso de objetos físicos de maneira traumática para fornecer algum tipo de tratamento. Existem evidências de que as circuncisões foram feitas no Antigo Egito, usando rochas afiadas e instrumentos de pedra bruta, desde 8.000 anos antes de Cristo. Somente muito mais tarde foram utilizados instrumentos metálicos feitos de cobre ou bronze, né, como curetas, alguns tipos instrumentos semelhantes a bisturis, facas de várias formas. Então, vale a pena dar uma olhada mais de perto, né, na broca, aqui, uma ferramenta das mais antigas conhecidas, né? Originalmente, provavelmente derivava de uma técnica usada pelo homem primitivo para produzir fogo, né, esfregando rapidamente entre as palmas das mãos uma vara martelada em um pedaço de madeira, que com um agente inflamável pegaria fogo. Se a haste fosse de material duro, aumentaria o furo pré-existente ou criaria um novo. E a observação dessa peculiaridade provavelmente levou ao nascimento dessa broca primitiva. E consistia em uma pequena vara afiada
feita de pedra dura ou metal, que girava rapidamente entre as mãos para obter maior velocidade. E um fio poderia ser passado em torno dessa pedra, dessa pequena vara, né, de pedra, para obter maior velocidade. E assim, em cujas extremidades, né, o operador puxava alternadamente, né, com um movimento de vai e vem rápido. Após, então, depois, né, das eras greco-romanas clássicas, a craniotomia também era realizada, como veremos depois. Ela era realizada, claro, apenas em circunstâncias excepcionais pelos cirurgiões bizantinos, árabes e orientais, e também, sobretudo, na Idade Média. Bem, então, só para fazer uma correlação entre a antiguidade, né, a relação da craniotomia, né, que depois foi também registrada na Idade Média. Porque todos pelo menos a maioria dos principais autores da época, concordavam com essa abordagem. Apenas poucos eram contra essa abordagem. Por exemplo, Guy de Chauliac, que era o pai da cirurgia flamenga, ousou, né, propor o procedimento ao Papa da época, Clemente VI, que estava sofrendo de dor de cabeça muito intensa, né, constante, como se fosse uma enxaqueca, mas nem todos os médicos da época concordavam, né, porque o principal aspecto que preocupava esses médicos medievais era o de proteger com medicamentos, né, o cérebro, inclusive proteger o cérebro da ação do ar, porque o ar era considerado extremamente prejudicial, pelo que vocês já sabem da teoria miasmática já abordada na nossa disciplina. Então, ninguém sabia o porquê, mas todos estavam convencidos, né, da necessidade de colocar uma barreira entre o ambiente externo e as partes do corpo expostas, né, mesmo que fossem resultantes de traumas ou procedimentos cirúrgicos. Então, havia na Idade Média esta controvérsia, né, sobre o uso ou não da craniotomia. Após um longo período de declínio, a cirurgia da craniotomia começou a ser realizada novamente em larga escala durante o Renascimento, devido ao uso generalizado, né, de armas de fogo naquela época, né, se inventou a pólvora, então começaram a ser usados outros tipos, né, de ataques nas guerras, né, e a pólvora, as armas de fogo passaram a ser utilizadas. Então, como que houve um movimento no sentido, não é, de, após um declínio, a craniotomia aumentar consideravelmente a sua incidência em relação a fraturas e traumas envolvendo o crânio. Então, na realização desses procedimentos cirúrgicos, foram usadas trefinas. Trefinas, como aqui mostra essa ilustração, trefinas manuais. Deixa eu ver a quanto estamos. 30 minutos. Trefinas manuais, anguladas, equipadas a uma série de terminais de perfuração de corte,
né? Havia vários tipos de terminais. E na cirurgia dessa época, mais ou menos século XVI, há registros de descrições detalhadas sobre as indicações, a técnica cirúrgica e os instrumentos empregados na craniotomia. Então, esta ilustração é da enciclopédia de Diderot. Apareceu agora até uma frase trava-língua, né? A enciclopédia de Diderot e da Lambert, né? No século XVIII, essa ilustração é de uma trefina após a incisão cruzada realizada em tecidos superficiais. Então, aqui está a trefina, não é? Que aí os instrumentos foram se aprimorando, né? A partir do que mostramos em relação aos egípcios, né? Daquela broca de proa, foram se, digamos, aprimorando, né? Pelo menos aprimorando no sentido histórico, né? Em relação àquela época. Bem, os cirurgiões também do século XVI tentaram muitas vezes remover fragmentos ósseos e coágulos nos casos em que havia fratura grave do crânio, mas também operaram para descompressão do encéfalo e drenagem de acúmulo de sangue, né, em casos de traumatismos crânioencefálicos, ou retirada de material purulento, né, resultante não apenas de eventos traumáticos, mas também devido a distúrbios sépticos ou vasculares. O Egito. O Egito, né, com sua civilização tão avançada, também avançada na medicina, e que já estudamos, né, no primeiro módulo aqui da nossa disciplina. Então, a civilização do Antigo Egito estendeu-se por um longo período de quase 3 milênios e constituiu um dos exemplos mais interessantes das chamadas culturas pré-tecnológicas arcaicas. As principais fontes de informação acerca da atividade médica nos chegou por meio dos rolos de papiros. O papiro de Edwin Smith, do século XVI a.C., trouxe informações e foi o primeiro texto sobre cirurgia da história da medicina. Então, é também chamado de papiro cirúrgico de Edwin Smith. Edwin Smith foi o arqueólogo que descobriu o papiro no início do século XX. Né? Então, nessa espécie assim de compêndio, né, que foi o papiro cirúrgico, há outros papiros, como nós já estudamos, como já foi no primeiro módulo, a maioria das informações cirúrgicas em textos escritos, né, que foram escritos na época de Imhotep, né, se refere principalmente às feridas, né, às feridas, aos traumas, e o tratamento cirúrgico desses traumas. Então, esse conhecido papiro de Edwin Smith, sobre o qual vocês já têm ciência, surgiram pela primeira vez termos comuns na linguagem médica, não é? Como cérebro, fratura, convulsão. Não é? Sugere-se que o retorno sanguíneo ao coração ocorria
E falava-se do sistema nervoso, não é? E da importância da medula espinhal nos movimentos dos membros. Então, há muitas informações, informações assim muito avançadas, registradas no papiro de Edwin Smith. Edwin Smith, né, como egiptólogo americano, ele se destacou por ser digamos, um aventureiro traficante, entre aspas, de antiguidades. Então, no início, né, nos fins do século XIX, ele transferiu para Luxor, né, a cidade egípcia edificada sobre as ruínas de Tebas, que foi a capital do Império do Antigo Egito, né, no século XVI a.C., e foi nessa cidade que o Edwin Smith adquiriu o papiro, né, das mãos de um negociante nativo que havia partido, né, esse papiro em duas partes. Então, o Smith se deu ao trabalho de juntar ambas as partes, né, guiando-se por seus símbolos, né, porque ele era egiptólogo, por seus símbolos, né, elementos, né, estrutura, e tentou, sem sucesso, ele não conseguiu traduzi-lo. Então, ele sempre soube, né, Smith sempre soube da importância do papiro, reconhecendo como um tratado de medicina, mas ele nunca o publicou. E não foi até sua morte, em 1906, quando ele deixou o papiro para sua filha, que o doou à Sociedade de História de Nova York. Em 1920, a tradução do papiro foi feita por um americano, James Henry Breasted, que nessa época era diretor do Instituto de Estudos Orientais da Universidade de Chicago. Então, durante muitos anos, a tradução foi sendo realizada e trouxe tantos, né, conhecimentos antigos, né, para a atualidade. E acredita-se que este papiro foi encontrado no túmulo do médico Imhotep, né, que viveu entre mais ou menos 2650 e 2600 antes de Cristo. Então, lembrem-se da figura de Imhotep, que estudamos, né, que foi arquiteto, conselheiro do rei, né, e um dos primeiros, é considerado, na verdade, o primeiro médico de que se tem notícia na história. E esta fotografia que é famosa é de uma estátua de bronze de Imhotep, e o nome Imhotep significa aquele que vem em paz, né? Essa estátua foi encontrada, do final do período ptolemaico, aliás. Então, os médicos gregos se envolveram em cirurgia depois do Egito, mas principalmente se voltaram para tratamentos menos invasivos, né? Mesmo na época da medicina empírico-racional, usavam ervas, né, e aplicações, tanto ervas usadas via oral, né, como aplicações tópicas, né, de pomadas e cataplasmas. Então, essa prática retrocedeu, não é, com a Idade Média, sobrevivendo em algumas áreas limitadas do mundo conhecido, como no sul da Itália, no Império Bizantino e alguns países árabes. Então, foi somente na época do Renascimento que o conhecimento médico começou a florescer novamente, como já estudamos. E as novas universidades proporcionaram
aos que desejavam praticar medicina um fórum de aprendizado prático e teórico por meio de dissecações públicas, né? E aí se destacando e ressurgindo de forma muito marcante a anatomia, como também já estudamos. Bem, na Índia, não podemos deixar de falar da Índia, embora a gente tenha sempre estudado a história da medicina no Ocidente, mas também estudamos o Egito, né? Então, não podemos destacar aqui na Índia que há aspectos cirúrgicos de relevância histórica no século V a.C., quando houve um desenvolvimento impressionante da cirurgia plástica, principalmente das rinoplastias. Os prisioneiros de guerra e os criminosos, considerados criminosos, né, e outros transgressores eram punidos nessa época, na Índia, com a amputação do nariz, cuja reconstrução era feita às custas de retalhos da região frontal e como Sushruta, ou Sashruta, foi o grande cirurgião indiano dessa época. Então, o costume de perfurar a orelha, de alargar a sua abertura também fizeram desenvolver técnicas de reparo. E foram criadas técnicas também de reparo de lábio leporino, hérnias, cálculos vesicais, cataratas, amputações, aqui na cirurgia na Índia. E eles possuíam muitos, os médicos da Índia possuíam muitos instrumentos cirúrgicos e também realizavam a cesariana, segundo registros históricos. Ainda que seus conhecimentos anatômicos fossem precários, né, porque se proibia a dissecação também na Índia. A cirurgia plástica parece ser um fenômeno moderno. A gente pensa em cirurgia plástica e pensamos na época atual, né, da medicina. No entanto, essa história ela foi muito mais longa do que a maioria das pessoas imagina. E é uma das artes, digamos assim, de cura mais antigas do mundo. De fato, há documentação sobre o uso de meios cirúrgicos para correção de lesões faciais, né, datadas até de mais de 4.000 anos atrás. Então, essa cirurgia feita principalmente, né, pelo médico indiano Sashruta, que foi amplamente considerado na Índia como o pai da cirurgia e que viveu mais ou menos 150 anos antes de Hipócrates, escreveu um dos primeiros trabalhos do mundo sobre medicina e cirurgia, no livro Acharya Sashruta, né? E então chamado de Sashruta Samhita, ou Compêndio de Sashruta. Então, é um tratado de medicina ayurvédico, né, que documentou a realização de mais, né, eu não lembro o número agora, né, mas de muitas técnicas cirúrgicas e também de doenças. Né? Também o uso de plantas medicinais e a execução como eu disse, foram dezenas, não me lembro exatamente, mas dezenas de procedimentos cirúrgicos, inclusive enxertos de pele, reconstrução de nariz, principalmente, e também os instrumentos cirúrgicos que aparecem aqui nesse compêndio de Sashruta, né? E o nome, né, de Sashruta completo é Sashruta Samhita, né? Bem,
A gente vai falar rapidamente da Grécia, né? Porque a Grécia incluiu também uma variedade de trabalhos cirúrgicos improvisados, incluindo a colocação, o tratamento de fraturas ósseas, sangrias, como vocês já sabem, né? Embora se considere que os maias, né, das civilizações pré-colombianas, estavam realmente na vanguarda também da cirurgia global naquele momento e realizavam determinados procedimentos de odontologia, né, preenchendo cavidades com jade, turquesa, quartzo, hematita. E os incas também tinham mestres cirurgiões, né, que tratavam ferimentos na cabeça e também há relatos de cirurgia craniana. E os registros mostram que também tiveram taxas de sucesso, né, principalmente muito tempo depois, né? O sucesso, eu digo, de cirurgias bem-sucedidas ocorreu na América muito tempo depois, né, da época dessas civilizações pré-colombianas. Então, a história, a prática e o saber médicos no Ocidente nos remete a uma origem que se circunscreve ao complexo de culturas que existiram no Mediterrâneo e, de forma particular, a medicina hipocrática, né, como sabemos e já estudamos. Então, a Grécia Antiga se tornou sinônimo de civilização como conhecemos. Então, as pessoas do mundo helênico cuidaram de nutrir a mente e o corpo. A era também nos deu avanços, né, em muitas outras áreas, né, na filosofia, matemática, ética e também na medicina, que permanecem relevantes até hoje. E a Grécia Antiga também nos deu, né, deu ao mundo o conceito de democracia, mesmo que naquela época houvesse uma sociedade, né, toda nas costas, né, de pessoas escravizadas. E os romanos inventaram muitos instrumentos cirúrgicos. E foram pioneiros no uso da cesariana, mas assim, está envolto, essa história da cesariana ainda está envolta em mitologia, mas há contribuições muito valiosas, né, à cirurgia nos campos de batalha. O próprio Galeno era médico dos gladiadores, né? Então aqui nós vemos essa imagem, né, de uma representação greco-romana, né, com instrumentos, né, sugerindo um procedimento cirúrgico. Os médicos gregos se envolveram também em cirurgia, mas a maioria se voltou para tratamentos menos invasivos, como já antecipei, né? Embora a cirurgia às vezes fosse eficaz, mas era pouco praticada, porque a medicina hipocrática era pouco intervencionista, né? Principalmente ocorria em casos de remoção de corpos estranhos, né? Mas a cirurgia não era o foco da prática médica hipocrática. Então, e diversas versões do juramento de Hipócrates alertaram os médicos contra o uso da cirurgia, como vamos ver nos próximos módulos. E o aviso foi feito para forçar os médicos a reconhecerem suas limitações e também refletindo o fato de que tão pouco se sabia, assim, tão pouco, né, se sabia sobre a cirurgia na época, que era considerado imprudente que os médicos a praticassem. Então, isso não significa que não havia outras correntes na época que considerassem, né, a importância da cirurgia. Havia outras escolas na época também, né? A escola quinidiana, né?
Mas Hipócrates discordou, né, radicalmente da escola cnidiana, afirmando que de Cnidos, né, ficava em Cnidos, afirmando que o corpo humano funcionava como um organismo uno, não é? Ou physis, né, da natureza, e deveria ser tratado, tanto na saúde como na doença, como um todo coerente e integrado. E a escola cnidiana compartimentalizava, né, considerava o corpo apenas como uma coleção de partes isoladas e via as doenças que se manifestavam em um órgão ou parte do corpo em particular, perdão, afetando apenas essa parte, que deveria ser tratada, né, isoladamente. Então já estudamos, né, a medicina hipocrática, e depois do Império Romano, né, que começou por volta de 800 a.C. e existiu por cerca de 1.200 anos aproximadamente. No Império Romano, o conhecimento e a prática médica foram avançados também, ainda que muitas das práticas fossem práticas realizadas na Roma antiga. Na Roma, né, no tempo, ou na Grécia antiga, na época do seu apogeu. Os antigos romanos fizeram alguns progressos, né? Um pouco de água. Então, na Roma antiga foi realizada a cirurgia plástica para remover cicatrizes de guerras. Os ferimentos eram vistos como embaraçosos para as pessoas em Roma. Então, o médico naquela época praticava tanto a medicina quanto a cirurgia, porque, como vimos no vídeo anterior, essas duas práticas eram consideradas distintas, né? Ainda que complementares. E o médico clínico tendo um status superior ao cirurgião. Então, os romanos permitiram que continuassem seu desenvolvimento, né, de instrumentos cirúrgicos e também usavam muitas das ideias dos gregos. Mas, ao contrário dos gregos, os romanos não gostavam da ideia de dissecação anatômica. Então, não descobriram muito sobre anatomia, né? Então, no século III, sim, no século III a.C., né, os romanos haviam até adotado o sistema de cura religiosa chamado mágico religioso, né, de Asclépio, né, chamando-o de Esculápio, como vocês também, como já estudamos. E os romanos realizaram procedimentos cirúrgicos usando ópio e escopolamina, quer dizer, já era uma forma, né, de tentar uma minimização, né, da dor, e também usavam vinagre, né, para limpar feridas. Os romanos também tinham parteiras, né, e os registros de instrumentos, né, nessa área incluem um banco de parto, que era um banco de quatro pernas, né, quatro perninhas, com apoios de braço e de costas e uma abertura em forma de crescente para a saída do canal do parto. E os gladiadores costumavam também, soldados, gladiadores, ter ferimentos graves. E os médicos, incluindo Galeno, precisava tratá-los. Dessa forma, eles aprenderam mais sobre o corpo humano dessa maneira, pelas guerras. E muitos médicos foram libertados do status de escravos, gregos, na posição social de médicos, E como já vimos antes, o status de médicos, era muito baixo na Roma antiga, Então os médicos romanos eram gregos. Bem, Celso, Celso, que é um grande médico grego, desculpe, Celso, que é um grande médico romano, ele descreve também cirurgias, de lesões, de fraturas e luxações,
de cirurgias de hérnias, de cálculos de bexiga. E os romanos da classe alta, socialmente falando, consideravam a medicina em geral e a cirurgia em particular como estando sob observação, né, de um indivíduo culto, digamos assim, que era um médico clínico, mas quem praticava, né, eram muitos médicos que vieram da Grécia e que inicialmente foram escravizados. E aí, após a morte de Alexandre, né, um dos seus generais, né, Ptolomeu, se declarou faraó e passou a residir em Alexandria e ali fundou uma grande biblioteca, né, como vocês conhecem, a Biblioteca de Medicina, cerca de 300 anos antes de Cristo, e nessa instituição foram, digamos, importados, né, estudiosos e médicos da Grécia. Aqui, Galeno de Pérgamo, né? Cláudio Galeno de Pérgamo era o cirurgião dos gladiadores. Aqui ele está ao lado de Hipócrates, né? E Galeno foi muito relevante, né? Inclusive sistematizou, né, a obra de Hipócrates e conciliou as ideias hipocráticas sobre o funcionamento do organismo saudável junto à filosofia de outros pensadores. Aqui estão instrumentos cirúrgicos romanos, né, encontrados nas ruínas de Pompeia. E tanto Galeno quanto Celso enfatizaram a importância da cirurgia no treinamento do médico, embora tenham origem em tradições médicas divergentes, né? Galeno escreveu instruções detalhadas sobre o uso de instrumentos cirúrgicos, né? E os instrumentos cirúrgicos realmente proliferaram entre os romanos, né? Vejam a quantidade de instrumentos, né? Bisturis antigos, né? Que tinham uma forma bem parecida, né? Com os seus homólogos atuais, né? E quando a erupção do Monte Vesúvio, né? Em mais ou menos em 80 antes de Cristo, enterrou cidades romanas, né? Como a cidade de Pompeia. Então, esses objetos eles ficaram sob o material vulcânico e foram encontrados, né, depois de séculos, né, em escavações arqueológicas. Aqui, bom, na verdade aqui nós vamos terminando, né, e lembrar, né, que até a época de Galeno, no final do século II depois de Cristo, e que ele passou por Alexandria, né, e se formou em prática cirúrgica. Mas, de certa forma, ele deixa um pouco a cirurgia ao chegar em Roma, né? E ao se tornar médico da aristocracia, né? Chegando ali a dizer que a cirurgia era só uma forma de tratamento, né? O que subordinava o cirurgião ao médico clínico, né? E, bem, aqui na escola de Alexandria, nós já mencionamos isso antes, né? Então vamos finalizar por aqui este vídeo sobre história da cirurgia na antiguidade.